Hola e bem-vindos a uma classe mais. Na aula de hoje nós vamos ver o significado de 20 falsos amigos, 20 palavras que você precisa tomar muito cuidado. Claro que se a gente comparar português e espanhol, o grupo dessas palavras, dos falsos amigos, é muito maior. Mas eu separei aqui 20 falsos amigos para a gente falar e que são palavras do dia a dia. São palavras do vocabulário de alimentos, de partes do corpo humano e de lugares que nós temos na cidade, sabe? Como de comércio, assim. Então, esses 20 são palavras muito usadas que a gente usa aí no nosso cotidiano e que eu recomendo muito que você comece a aprender os falsos amigos com esse grupo. E o que são os falsos amigos? Falsos amigos são palavras que, se nós compararmos como elas são em português e como elas são em espanhol, elas são muito parecidas ou às vezes até iguaizinhas, só que o que vai mudar é o significado. Nós podemos chamar essas palavras de falsos amigos, falsos cognatos, falsos amigos ou heterosemânticos. Por que heterosemânticos? Hetero, de diferente, e semântico, semântica, que é o significado, que tem a ver com o significado da palavra, tá? Então, já pega o seu caderno aí pra gente começar. Se você não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve no canal para você não perder nenhuma das aulas, nenhum dos vídeos que a gente posta por aqui. Vamos começar? Já pegaram aí os cadernos de vocês? Vamos começar com o vocabulário de alimentos. Se você encontra no menu de um restaurante, no cardápio, que em espanhol a gente chama de menu ou carta, um prato com gamba, como gambas a la plancha, por exemplo, gamba em espanhol significa camarão, tá? Para dizer gambá em espanhol é comadreja, não tem nada a ver, tá? Então, como se diz o animal gambá em espanhol? Comadreja. E como se diz camarão, aí sim, gamba. Las gambas, gambas a la plancha, por exemplo, é grelhado, como se fosse grelhado, né, na chapa. E nas bebidas, se tiver escrito refresco, outra palavra para refresco é gaseosa, é refrigerante. Então não pense que você vai tomar ali um refresco com fruta e tal. Coca-Cola é um tipo de refresco, tá? Então refresco, tradução, refrigerante. Se você quiser tomar um suco, você deve pedir um sumo. Ou então vai lá no cardápio, na parte que está escrito sumo. Ou então jugo, com la J, jugo. Salsa. O que seria salsa? Como salsa de tomates. Salsa é molho. E como é que a gente fala o nome daquele temperinho verdinho que a gente coloca na comida? Esse é o perejil. Perejil, tradução, salsa. Molho, em espanhol, como é que é? Salsa. Então, por exemplo, num macarrão, você prepara o que para misturar com macarrão? Uma salsa de tomates. Se alguém te disser, por exemplo, que tem um alimento contiene mucha grasa, tiene mucha grasa, isso é gordura, tá? Então, um alimento grasoso, o que tiene mucha grasa, é com muita gordura, não tem nada a ver com ser engraçado, né? Com ter graça em português. E isso, em português, como é que a gente diria? Algo que tem graça. Tiene gracia, gracia. Ou então, gracioso. Gracioso é engraçado. Pastel. Se você vir num cardápio ou entrar em algum lugar, um café, uma lanchonete, e tiver lá pastel, que significa pastel? Pastel, tradução em português, bolo. E geralmente se usa essa palavra pastel para aquele bolo mais elaborado, sabe? Como de aniversário, que tem recheio, que tem cobertura, que tem uma certa decoração, tá? Se usa mais pastel para esse tipo de bolo. Se você quiser algo parecido com pastel, porque aí a gente tem que pensar que aquele pastel fritinho, gostoso, que nós temos no Brasil, nem sempre a gente vai encontrar em outros países. O que você vai encontrar de mais semelhante aí seria as empanadas argentinas, que aí seria como se fosse um pastel de forno, né? As empanadas, geralmente, elas são assadas e recheadas, tem aquele formatinho do nosso pastel,
tá? Mas pode ser até que fora do Brasil, dependendo do país, você nem vai encontrar algo semelhante ao nosso pastel. E ainda falando sobre vocabulário de alimentos, se alguém falar que a comida, um determinado prato é exquisito, é porque é muito gostoso, saboroso, delicioso. E se a gente quiser falar que a comida tá esquisita? E aí nós vamos usar a palavra raro. Raro, em espanhol, é estranho, esquisito, não é único. Geralmente essa palavra raro se usa para algo mal, algo pejorativo. Não é como em português a gente fala, né, uma pedra rara, uma coisa rara, que é única, preciosa. Raro, em espanhol, geralmente tem esse sentido de estranho, esquisito, tá? E olha só como é que é a pronúncia. O R inicial forte, ra, e depois o R fraco, ro. Igual nós temos em português, em caro, arara. Esse segundo R é assim fraquinho, raro. Treina aí a pronúncia, raro. Então, uma comida deliciosa. Una comida exquisita. La comida está exquisita. E uma comida rara. Esta comida sabe raro. Tem um gosto esquisito, tá com um gosto esquisito. Cena, que significa cena. E essa, então, olha só, a gente pronuncia parecidíssimo com o português, né? Igualzinho, cena. E se escreve igual, C-E-N-A. Cena. Tradução, jantar, o jantar. Então, a refeição que nós fazemos à noite é o jantar, la cena. E se eu quiser falar a cena de um filme, a cena de uma série que eu vi, ou uma cena de teatro, aí a palavra é escena. Na pronúncia a gente coloca só um E aí na frente, né? Escena, mas se escreve com SC, escena. Ainda falando de alimentos, apesar de não ser muito comum no Brasil consumir carne de coelho, em outros países sim, é mais comum. Por exemplo, em Portugal, na Espanha, se consome mais carne de coelho do que no Brasil. Coelho em espanhol, nós dizemos conejo. E se você ouvir a palavra cuello por aí, cuello, que ao falar parece muito com coelho, né? Cuello, aí é pescoço. Esta parte del cuerpo es cuello. Então, se alguém falar assim, ai, me duele el cuello, tá com dor no pescoço, né? Tá aquele torcicolo chato, tá? Isso sim é cuello. E aqui já entrando um pouquinho no vocabulário de corpo humano, que é o próximo que nós vamos falar. Pulpo, tradução, polvo, que também é bastante consumido na Espanha, né? Os frutos do mar no geral, os pescados em geral. Pulpo, então é polvo. E se você encontrar por aí a palavra polvo, o que significa? Pó ou poeira, tá? Então, tenho que limpar a casa, este mueble tiene polvo. Esse móvel está com poeira. Ou então você pode falar, tenho que comprar leite em polvo. Vou usar nesta receita chocolate em polvo. Eu vou usar nessa receita chocolate em pó. Leite em polvo, leite em pó. Chocolate em polvo, chocolate em pó. Jabón em polvo, sabão em pó. Agora, vamos para alguns falsos amigos no vocabulário de corpo humano. Frente. Se alguém falar frente, la frente, qual é a parte do corpo? Estamos falando da testa, la frente. El cuello, já vimos, é o pescoço. Hueso, osso. Atenção que existe a palavra osso em espanhol, que significa urso. A tradução de osso é urso. Pelo, el pelo es lo que tenemos nosotros, o cabelo. Como decimos cabelo en español? Decimos el pelo o el cabello, los cabellos, tá? Mas pelo, tradução, cabelo. E para falar do pelo de um animal, se usa a palavra pelaje, el pelaje de un animal. Cadeira. Esta palavra cadeira é parte do corpo, é o quadril, tá? Lo que usamos para sentarnos, como eu aqui, eu estou sentada em uma silla. Sentamos em uma silla. Como decimos cadeira em espanhol? Silla. E aí, tem dois L's, né? Então, a gente pode pronunciar silla, 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 como os argentinos, silla ou silla.
E ainda silla, como em uma pouca parte da Espanha, silla com som de LH. Muslo. Muslo é a coxa. Se você encontrar a palavra muslo por aí, que às vezes pode parecer com músculo, né? É coxa. É sempre essa parte do corpo, é a coxa. E como decimos músculo em espanhol, aí sim é igualzinho ao português, músculo. Los músculos. Essa, gente, prestem muita atenção para não passar vergonha por aí, tá? Como é que nós falamos ano em espanhol? Estamos no ano 2022. Estamos en el año 2022. Então, como é que a gente fala ano em espanhol? Año, com la ñ. Tem que fazer o som de NH. Não pode falar ano, como temos em português, porque aí você vai estar falando anos, tá? Ano é parte do corpo, é anos. E año, aí sim seria em português ano, tá? Coloca isso bem grande assim no seu caderno para você não passar essa vergonha, que olha, muita gente passa, tá? Vocês estão rindo, mas é sério, que eu já ouvi de relato de, olha, vocês não têm noção. Bem, última palavra aí relacionada ao corpo humano e é sobre um verbo. Quando a gente ouve por aí, né, o verbo latir em espanhol, que é igualzinho, a gente escreve igual ao português, né, latir, a gente está falando do coração. Latir, que significa latir? Olha só, eu tirei essa descrição aí, esse significado do dicionário lá da RAE e olha só o que diz lá. Significado do verbo latir, dicho del corazón, de una arteria, de una vena ou de um vaso capilar, dar latidos. Então, é o pulsar, é o bater do coração somente. E o que faz o cachorro? El perro. Como é que a gente fala cachorro em espanhol? El perro. El perro ladra. El perro ladra e el corazón late, tá? Então, não confunde. Quando escutar aí latir, lo que late es el corazón. El perro ladra. E para finalizar, alguns falsos amigos do vocabulário de cidade, né? O que nós temos numa cidade? Se encontrar por aí a palavra botiquim, em espanhol, botiquim é kit de primeiros socorros. Sabe aquela caixinha de primeiros socorros que às vezes você tem em casa, no porta-luvas do carro? Aquilo é um botiquim. Tá? Se você quiser falar botiquim em espanhol, um lugar onde as pessoas vão beber, comer um petisco, é bar. Simplesmente bar, como temos em português. Um bar. Vou a um bar. Ou me corté, necesito recoger una medicina en el botiquín, voy a poner una curita, voy a recoger la curita en mi botiquín. Então, aí você vai precisar de um band-aid, vai pegar lá na sua caixa de primeiros socorros para colocar no machucado. Sanatório, se você procurar assim no mapa do lugar onde você mora, se você mora aí fora do Brasil, mora num lugar onde se fala espanhol, e encontrar uma placa assim escrito sanatório, o que isso significa? Geralmente é como se fosse um centro de saúde, não chega a ser um hospital, é uma clínica, né, para um atendimento. Geralmente não tem primeiros socorros, em alguns lugares tem, outros não. É como se fosse uma clínica, né? O que aqui em Portugal a gente chama de centro de saúde. É menorzinho que um hospital, geralmente tem só consultas ali. Isso é sanatório. Se você quiser falar sobre um lugar onde trata pacientes psiquiátricos, aí você vai falar em espanhol centro psiquiátrico. Centro psiquiátrico. Lembrando que esse P aí do início, de psiquiátrico, o P... Quando tem um S depois, a gente não lê esse P. Então, a gente lê psiquiátrico. Um centro psiquiátrico. Oficina. Oficina, em espanhol, não é o lugar que nós usamos, nós levamos o carro quando está com defeito. Oficina é escritório. Então, imagina, um abogado trabalha em uma oficina. Um advogado trabalha em um escritório. Um abogado trabalha em uma oficina. E quando o seu carro está com defeito, você leva onde? Você leva a uma oficina mecânica. Como é que se diz isso em espanhol? A um taller ou a um taller mecânico. De novo, é uma palavra que se escreve com doble L. Nós podemos ler taller, taller, taller,
taller, talher, tá? Essas são as possibilidades. Então, oficina, tradução, escritório. Taller, tradução, oficina mecânica. E o nosso último faço amigo, puxando aí do taller, não é uma palavra de cidade, né? Mas é uma palavra que também faz parte do nosso cotidiano. Se você quiser falar talher em espanhol, então você não pode falar taller, né? Porque taller é oficina mecânica. Como é que é o nome dos talheres em espanhol? Se eu quiser falar os talheres. Los cubiertos. Los cubiertos. Agora, uma boa atividade para você fazer, depois de ter feito essas anotações, é criar frases. Como eu fui colocando aqui alguns exemplos ao longo da nossa aula, tenta escrever frases aí no seu caderno. Deixa aqui nos comentários também as suas frases, que eu posso ajudar, te falo se está certinho, se precisa fazer alguma correção e a gente vai ajudando, tá bom? Espero vocês na nossa próxima aula. Um besito!